quando se trata de hierarquia e a gente não consegue perceber a postura interna que nós temos, o que nós vamos fazer? Às vezes a gente vai rompê-la. E dentro dessa postura interna, como que a gente rompe a hierarquia dentro da nossa família? Porque se de certa forma a gente não tiver essa percepção ou essa noção do como que é esse funcionamento, de uma forma inconsciente a gente acaba tomando atitudes, tomando certas posturas, tá? Para que alguma coisa não flua. Só que é muito inconsciente. Então, por exemplo, dentro de um sistema familiar, nós temos o quê? A hierarquia, onde quem chega primeiro precede ao lugar de quem chega depois, certo? Então, ou seja, é uma ordem cronológica que acontece aqui. Só que geralmente as pessoas, de uma forma inconsciente, vamos supor nós como filhos, o que nós vamos fazer? Às vezes nós vamos querer nos posicionarmos no lugar de uma outra pessoa. Mas como que a gente faz isso? Como que a gente rompe essa hierarquia dentro da nossa família? Quando a gente olha para os que vieram antes e nós sentimos pena, presta atenção que isso é muito forte. Quando a gente sente pena, quando a gente julga. E de que forma que a gente julga as outras pessoas? Quando a gente olha e fala assim, nossa senhora, meu pai, minha mãe, ai, meu irmão mais velho, minha irmã mais velha, ai, eles não sabem o que eles fazem, tudo descabeçado, pronto. O que acontece? A gente, de uma forma interna, nós vamos trazer uma postura que acaba rompendo essa hierarquia. É como se nós olhássemos para eles e nos sentíssemos melhores. Sabe aquela questão do tipo que às vezes a gente não dá o direito da gente errar, mas a gente também acha que o outro não pode errar, não é? E aí o que a gente faz de uma forma inconsciente? A gente acaba entrando nesse julgamento, e esse julgamento é interno. Porém, o nosso sistema familiar, lembra sempre, ele é um campo extremamente sábio, que se você chega num ponto que ele percebe que você está julgando, o que vai acontecer? Você vai excluir essa pessoa. Vamos supor que a gente julga a mamãe. Ah, mas a minha mãe sofreu no casamento com o meu pai. Ah, porque minha mãe não sabe o que ela faz da vida dela. Ai, porque minha mãe é perdida. Ai, porque minha mãe não sabe tomar uma decisão. Se a gente começa a falar isso, o que nós vamos fazer? Rompemos essa hierarquia. A gente se mostra melhor que elas. Só que aí a gente se sente tão autossuficiente que nós vamos nos posicionar no lugar dela. Ou geralmente, se a gente olhar com um olhar do tipo, ai, tadinha, minha mamãe não sabe nada. Às vezes a gente vai se posicionar também no lugar de quem? Do vovô e da vovó. Olha como que isso é profundo. E aí, dentro dessa percepção, o que a gente vai estar fazendo? Rompendo a hierarquia, porque eu saio do meu lugar de pequeno dentro de um sistema familiar e assumo o lugar de uma outra pessoa. Geralmente pai ou mãe, ou os irmãos mais velhos, ou os avós. Então a gente tem que perceber isso. Então nós vamos prestar atenção sobre a nossa postura interna dentro do nosso sistema. Se a gente julga pai, ou se a gente julga mãe, ou se a gente julga aqueles que vieram antes como fracos, como que não sabem tomar decisões de nada, a gente se posiciona de que forma? Como se nós fôssemos melhores, entendeu? Mas, se a gente começa a olhar e falando assim, com humildade, tá, gente? Essa humildade, ela vem do nosso coração. Lembra sempre, dentro do campo familiar, não se aceita desrespeito. Olha como que isso é profundo. Se eu olho para os meus pais, a partir do meu lugar como pequena, e eu observo como que eles, funcionam, como que é o comportamento deles, como que foi a história deles, como que foi a forma que os meus avós cuidaram dos meus pais, quais foram as necessidades que os nossos pais tiveram com relação aos pais deles e que de repente a gente continua exigindo, entendeu? Quando a gente faz isso, nós fazemos o quê? A gente sai desse lugar achando que nós somos os grandes e a gente volta para o nosso lugar pequeno, porque a gente começa a perceber o quê? Que os nossos pais, eles conseguem entregar pra gente somente aquilo que eles receberam, nada mais do que além disso. E tem pais que se esforçam muito mais e entregam muito mais para os filhos do que receberam dos próprios pais. Eu não sei vocês, mas por exemplo, pelo menos com os meus avós quando vieram do Japão, o que eles fizeram? Eles não tinham onde morar. Eu falei que meu avô, ele construiu uma casa de pau a pique.
Só que o meu pai, ele não teve todo esse luxo, digamos assim, né? Uma casa com um teto era uma coisa com luxo, né? A alvenaria era luxo para ele. Só que olha só como que são as coisas. Ele cresceu, se tornou adulto, e aí ele constituiu a família com a minha mãe, e ele construiu uma casa. Ou seja, ele me ofereceu algo que recebeu, sabe? Ele não recebeu isso dessa forma dos meus avós, né? Mas ele trouxe algo além. Então, assim, quando a gente começa a nos posicionarmos nesse lugar, vai ficando tão mais leve, pessoal. Vai ficando tão mais simples que a gente sai desse lugar do julgamento. É como se a gente olhasse para os nossos pais e achar que eles são super-heróis. Quem aqui nunca olhou para o pai ou para a mãe e que, de repente, desejou o quê? Ai, meu pai é extremamente forte. Meu pai não chora. Ai, meu pai não pode me decepcionar nunca. Gente, quem não decepciona é o Batman lá dentro do filme. Mas eu falo isso por experiência própria, porque eu cobrava dos meus pais. E quantos de nós não fazemos isso, né? A gente tira eles daquele lugar de simples pessoas. A mesma forma era com a minha mãe. Eu olhava e falava, caramba, mas a minha mãe não vai falar nada pro meu pai? Olha eu querendo botar o bedelho ali, achando que minha mãe não ia saber falar as coisas pro meu pai. Então a gente tem que sempre perceber essa nossa postura interna. Como você está olhando para os seus pais.